O objetivo desse vídeo, então, é nós conversarmos um pouco a respeito de encapsulamento, né? Um dos pilares da orientação objeto, né, é o encapsulamento. Nós vimos o que é esse encapsulamento, né? O encapsulamento é como se você estivesse colocando algo dentro de outra coisa, né? Então, encapsular, eu tenho algo, eu tenho uma embalagem, eu encapsulo algo dentro dessa embalagem, né? Então, quando se trata de orientação a objeto, nós podemos, o termo encapsulamento ele é usado justamente para isso, para eu esconder uma funcionalidade. Então, de uma maneira geral, em um encapsulamento, o usuário ele não tem acesso a dados sensíveis da classe, ou seja, eu vou encapsular esses dados para que o usuário ele não tenha acesso, né? Justamente porque esse dado ele é um dado que ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Então eu deixo a responsabilidade de proteger esse dado para a classe, né? Então quando o usuário, aqui entenda o usuário é o programador que vai estar utilizando essa classe, né? Então quando o usuário ele for utilizar esse dado, a classe vai ativar os mecanismos de proteção desses dados, é, e o usuário então só vai poder ter acesso a esse dado de uma maneira indireta. Então a classe ela cria um mecanismo de proteção desse dado e expõe uma forma para que o usuário possa acessar esses dados, né? E então ele vai, né, antes desses dados chegarem até o usuário poder fazer uso, a classe vai usar alguns critérios de validação que pode ser implementado dentro da classe. Quando se trata de método, nós dizemos que a funcionalidade de um método ela está encapsulada, ou seja, escondida dentro do método. Eu posso instanciar o objeto, através do objeto acessar um método, mas como está sendo implementado esse método eu não sei, né? Então é algo tipo assim, nós sabemos o que o método faz, sabemos a funcionalidade dele, mas não como faz, né? Não como foi implementado essa funcionalidade. Então aqui nós temos um exemplo da classe Person. Essa classe aqui eu copiei lá do site do W3 Schools, que está referenciado ali nas referências. Vocês podem estudar mais ainda a respeito do assunto do encapsulamento, né? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma classe pública, né? Eu tenho uma classe, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Eu tenho uma classe que ela é pública, ou seja, ela é acessível de qualquer pacote, né, em qualquer classe, né, independente do pacote que ela esteja. Agora veja aqui, ó, eu tenho o atributo nome. Eu coloquei o nome como private, né? Nós vimos então em outro vídeo aí que quando se trata de modificador private, significa que esse atributo ele vai ser visível somente dentro dessa classe, né? Então ele não vai poder ser utilizado fora da classe. Então o usuário, ou seja, o programador, ele não consegue acessar esse nome. O que o encapsulamento garante aqui, né? É uma forma pública do usuário acessar esses dados. Então, olha só, para isso existem então os métodos getter e setter, né? Então, get nome, get CPF, get idade, uma série de dados a respeito, né, dos atributos da pessoa. Então, basicamente, nós temos dois métodos, né? Que é o get. Veja, agora o método, esse método get, ele está definido como público, né? Ele tem um tipo de retorno idêntico ao tipo do atributo que está aqui como privado. E daí, por convenção, começa a ser com o get e o nome do método com a primeira letra do nome do atributo em maiúscula, né? Então aqui o N ficou em maiúsculo. E como se trata de um método que tem retorno, ele está retornando uma string, então se utiliza a declaração return, o nome da variável que é privada, né? Então dessa forma o usuário consegue acessar o nome, fazer a leitura do que está armazenado no nome. Agora, para setar um valor, ou seja, para armazenar um valor nesse atributo, utiliza também o método public. Então veja um método que a gente é chamado de set, ou seja, configurar, vou colocar, né, vou colocar um valor.
Então é um public, ele não retorna nenhum valor, porque não tem necessidade de retornar valor, eu só estou querendo escrever então aqui nessa variável. Então aqui por convenção se utiliza também o nome set seguido do nome do atributo privado com a primeira letra maiúscula. E daí o que acontece? Esse método ele não tem retorno, mas a gente passa parâmetro para ele. É passado um parâmetro para esse método. E note que o parâmetro é do mesmo tipo de dado do atributo que está privado, né? Então, internamente, esse parâmetro que está sendo passado, ele é atribuído para o atributo da classe, o atributo local. E aí aqui ele utiliza o this.name. O this aqui significa que é o objeto que está chamando esse método, né? Então um pouco mais à frente a gente vai ver, nós vimos umas aulas onde a gente declarou de pessoa, nós declaramos P1, aí P2. Então esse this aqui, quando é o P1 que está chamando o setName, esse this aqui é o P1. Quando é o P2 que está chamando o setNome, então esse this aqui representa o P2. Ou seja, representa o objeto que está invocando esse método, né? Aqui, pessoal, então tem a referência, né? Tem a referência de onde eu tirei esses dados, né? Depois vocês podem se aprofundar mais nisso aqui, né? Essa referência aqui é o site W3 School. É esse site aqui, ó. Então aqui ele explica bem o que significa isso que eu acabei de explicar, né? Ó, então veja que aqui, ó, ele vai dar erro, né? Como ele deixou privado, ele vai dar erro quando ele tentar acessar o name. E também vai dar erro quando ele tentar escrever o nome, né? Então aqui ele está lendo, né? Aqui nessa linha do system out, ele está lendo o valor de name. E aqui nessa outra linha está tentando atribuir. Ao invés disso, ele vai usar, então, ao invés de usar o getName, ele vai usar o setName. Né? Ao invés de só pegar e atribuir name e passar o valor John, ele vai usar o setName e passar como parâmetro, né? Mas nós vamos implementar um exemplo aqui no NetBeans, justamente para isso aí ficar mais claro, né? Então, olha só, eu vou limpar esse meu método aqui, que eu já tinha de uma aula anterior, né? Vou acabar com isso aqui. Ou melhor, eu acho que eu vou criar, vai ser mais rápido eu criar um novo programa, um novo projeto, né? Java aplicação. Aqui eu estou usando a versão 8.2, então vai ser Java aplicação Java. Se for no 11, usam aquele Java ANT. E vamos colocar aqui como chamar de PO. Ah, já existe. Então vamos chamar aqui de encapsulamento. Encapsulamento. Muito bem. Vamos fechar esse projeto sobre programa aqui para não atrapalhar nossa vida. E aqui então o que a gente vai fazer? Dentro do nosso pacote, nós vamos criar uma nova classe. Vou usar o nome do o exemplo do vídeo, né? Classe person. Muito bem. E vou criar aqui então uma classe, uma string, né? String name. Por enquanto vou criar um método padrão aqui, né? Eu vou vir aqui no encapsulamento e olha, desculpa, aqui no método principal, e aqui então eu vou instanciar um objeto dessa classe que eu acabei de criar. Person, vamos chamar de P, igual a new person. Isso aí. Muito bem.
Veja que agora aqui eu consigo pegar e acessar o name, né? Naturalmente. Então vamos colocar aqui o mesmo exemplo ali do John. Perfeito, ó. Não deu erro nenhum, né? Então conseguimos acessar. Tudo porque esse nosso dado aqui ele está exposto, né? O name ele está exposto. Então quando eu coloco o private, eu vou começar a proteger ele. Então, ó, private. Ao salvar isso aqui, vocês vão ver que ele já vai. Olha, já montou um pontinho vermelho, né? E qual que é a reclamação dele, ó? Name has private access in person. Ou seja, o nome, né, tem um acesso privado em pessoa. Então, para isso, para resolver esse problema, nós vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar aqui, então, o método set, né? O método set. E aí, então, o nosso método set ele vai ser public. Todo método set ele é void, ele não vai retornar nenhum valor. Set name. E aqui, entre parênteses, nós vamos colocar um parâmetro, né? Que vai ser o nome que nós vamos até colocar o mesmo nome lá, novo nome. Usar o mesmo exemplo ali, né? Então, como é um método, criei um corpo do método. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó. O this, que é o nome que vai ser invocado pelo objeto, recebe o novo nome, né? O novo nome. Agora aqui então, olha só, eu não acesso mais o nome, mas eu consigo usar, ao invés de usar o name, né? Ao invés de usar isso aqui, eu vou usar então o p.setName. Ó, esse está visível. Veja, recebe uma string e retorna um void. Então aqui eu vou colocar o novo nome, que é o John, né? Então veja que agora eu já resolvi a questão do acesso ao nome. Ele está demorando para limpar aqui, mas olha só. Ah, já limpou. Ele demora um pouquinho. Agora nem precisava rodar. Isso aqui é um problema de processador, né? Meu processador está um pouquinho sobrecarregado aqui nessa máquina. Muito bem. Então, vamos parar aqui, como eu não mandei imprimir nada, né? Então ele não tem o que fazer. Ótimo. Então agora olha só. Eu quero ler esse nome que foi digitado. Ó, agora eu não consigo mais acessar, porque antes, se eu quisesse imprimir aqui, né? Um system. Opa. Se eu quisesse imprimir, eu colocaria aqui então, né? O nome. E daí aqui, ó, mais seria o p.name, né? Mas você viu que agora a gente não consegue mais fazer isso, né? Então isso aqui não nos pertence mais, né? Então aqui no primeiro exemplo eu estava setando o valor e depois eu estava tentando ler um valor, né? Aqui eu estava atribuindo, né? Atribuindo um valor. E aqui eu estava tentando ler o valor. Não nos pertence mais fazer dessa forma. A atribuição passou a ser feita agora dessa maneira aqui, ó. Atribui valor. E a leitura, agora nós vamos então ter que criar aquele exemplo que a gente viu lá no, no slide, que é criar um get, né? Que é criar um get. Então esse get vai ser um public. Como ele precisa retornar algo, então nós já vimos o que é método com parâmetro e método sem parâmetro. Ele vai retornar uma string, né? Por que uma string? Porque é o mesmo tipo do dado. Daí nós vamos usar o getName. Veja que esse método ele só vai retornar, então ele não precisa passar parâmetro, né? Não precisa passar parâmetro. Então eu vou usar a declaração return e ele vai retornar quem? O name que está armazenado. Eu também poderia colocar aqui o thisName, tá? Então veja o que acontece, né? Vamos ver a diferença entre os dois.
O set, ele tem um parâmetro, passa valor, e o void, ou seja, ele não retorna, né? Já o get, ele retorna o valor, mas não passa nenhum parâmetro. Então, se eu vir agora aqui, ó, e dar um system, para o nome, eu posso fazer assim. Então, p.getName, tá vendo? Um método que retorna uma string, né? Então, agora, se eu executar essa minha aplicação aqui, olha o que ele vai mostrar. Vai mostrar ali o nome John, né? Muito bem. Agora, olha só. Até aqui, onde é que está a questão da proteção, né? Não estou vendo proteção, né? Não estou vendo nenhuma proteção. Mas vamos supor que o nome fosse um campo obrigatório, né? O nome é um campo obrigatório, né? Ou o CPF ele precisa ser validado, né? Então nós vamos criar aqui, olha só, um método private, quer dizer, um atributo private string CPF. E aí então nós vamos criar aqui um set na sequência public void set CPF. Vamos passar como parâmetro que é string, que seria o new CPF. Esse new aqui eu estou colocando aqui só por convenção, tá, pessoal? Porque esse nome aqui do atributo poderia ser qualquer nome. Isso aqui é uma variável, poderia ser SS, XX, né, SS. Mas por padrão eu vou colocar aqui new CPF, né? E daí o que acontece? Aqui, então, o que a gente iria fazer? Nós íamos dizer que o this.cpf recebe o new CPF. Só que o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos aqui providenciar uma validação. E aí é que entra a questão do porquê o CPF não ser exposto diretamente para o usuário, mas indiretamente através do método set. Aqui nós podemos fazer uma validação. Nós sabemos que um CPF, ele tem esse formato aqui, né? Ele vai ser 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, um ponto, mais 3 dígitos e 2 dígitos. Esses 2 dígitos aqui, ó, são chamados de dígitos verificadores, né? Então, o que é feito? É feito um cálculo em cima dos 9 primeiros e depois a gente chega no valor do primeiro dígito. Aí é repetido o cálculo em cima dos 10 dígitos e chega o valor do segundo dígito, né? Então esse é um processo, é uma lógica muito interessante. Então o que a gente vai fazer? Por enquanto nós só vamos verificar o tamanho dele, ó. Então teria que ter 3, 6, 9, 11, 14, o tamanho 14, né? Vamos considerar as máscaras aqui. Então aqui entra um outro conceito bem interessante, pessoal. Eu poderia fazer a validação aqui dentro, né? Poderia fazer a validação assim, ó. If new CPF ponto length for igual a 14, então nós dizemos que o new, nós vamos fazer isso, né? Fazer o new CPF receber o CPF que foi, quer dizer, o CPF, né? O atributo CPF receber o CPF que foi enviado. Se não, nós vamos dar uma mensagem para o usuário, ó. System.out, eu acho que print ln CPF inválido, né? CPF inválido.
Eita, meu V tá com problema aqui no meu teclado. Agora foi. Inválido. Show de bola. Então veja, pessoal, o que está acontecendo. Eu estou protegendo esse campo CPF. Estou protegendo esse campo aqui, né? Então veja, aqui é uma importância do conceito do encapsulamento, do encapsulamento, né? Eu estou criando ela como privada, porque senão o usuário poderia passar direto para o CPF esse dado. Assim não, ele vai ter que passar através desse método CPF, set CPF, e aqui dentro ele vai fazer essa validação. Agora veja, esse é o primeiro conceito, da primeira utilidade do encapsulamento. O segundo conceito, que você pode imaginar aqui, ó, a segunda premissa a respeito do encapsulamento é que você não sabe como o usuário está fazendo esse teste para dizer se o CPF é válido ou inválido, né? Isso aqui é definido na classe, né? E aí a gente diz o seguinte, ó, o usuário, ou seja, aquele cara que conseguiu declarar a classe pessoa, ele não sabe como esse método aqui foi implementado, ou ele não precisa saber, né? Pensa a importância disso, né? Se não tivesse isso aqui dentro da classe, isso aqui ficaria sobre a responsabilidade do usuário. Daí um ia usar essa classe, ia trazer e consumir esse CPF de uma forma, fazer o tratamento de um jeito, e outro poderia usar de um jeito totalmente diferente. E ainda poderia ter aquele programador que iria esquecer de fazer esse tratamento, né? Iria esquecer de fazer esse tratamento e você teria um sistema com dados totalmente inconsistentes. Então, assim, o que que faço? Eu coloco na classe essa implementação, encapsulo esse tratamento dentro da classe e quando o usuário utilizar isso aqui, não tem problema, ele não vai saber mais como usar. Ele não vai saber, né, como isso aí foi implementado, como foi feita essa validação. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. P. Ponto. Veja, o CPF eu não consigo acessar, porque ele é privado. E se eu deixasse ele privado, o usuário ia fazer cagada e ia colocar esse valor sem tratamento. Então eu vou dar aqui um set CPF. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um CPF qualquer aqui, ó, né? Vamos colocar aqui um CPF dito inválido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só. Olha o que, que vai acontecer se eu executar esse programa agora. Tá vendo? Ele não atribuiu. Se eu tentar ler o CPF agora, né? Eu não consigo ler, mas se eu tentar ler o valor do CPF, vocês vão ver que ele está com valor vazio, né? Vamos colocar aqui um breakpoint aqui e vamos ver o que, que ele vai fazer, ó. Vamos depurar. Olha só. Chamou o set CPF, ele veio para cá. Então ele vai fazer essa validação, né? O tamanho, ele não é 12, né? Eu tenho um tamanho aqui diferente ele já não aparece aqui no conceito atual, né? No contexto, ó, é 6, o tamanho é 6, então ele vai entrar e vai imprimir. Se você olhar o valor que tem aqui a variável CPF, tá vendo? Ele continua null, ou seja, não passou valor nenhum para ele, né? Então agora, se a gente vir aqui e passar um tipo certo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço mais dois dígitos, e a gente executar esse programa, veja que ele não imprimiu o CPF inválido, então significa que esse CPF aqui ele passou o valor para o CPF. Para a gente tirar a dúvida disso, ó, vamos criar então agora o get CPF, né? Vou criar na sequência aqui. Não precisa fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu só estou fazendo para fazer organizado, né? Então public string get CPF string, então o new. Ah não, esse aqui estamos se confundindo, é um get, né? Se é um get, ele não tem parâmetro, né? Então ele só vai ter uma declaração return do this.cpf, né? Então agora vou vir aqui, setei o CPF e logo em seguida então eu vou imprimir o CPF. Então vamos colocar aqui CPF
get CPF. Muito bem. Ótimo. Tá funcionando. Então agora vamos executar para ver. Passei um CPF válido. Show de bola. Vou criar rapidinho uma outra pessoa aqui, né? Person P1, que é igual a new person. E vou dizer que o P1.set name vai ser o Travolta, já que é o John, vai ser o Travolta. E o P1.set CPF, nós vamos colocar um valor inválido, por exemplo, que são 1, 2, 3. E daí vamos imprimir aqui, né? Ó, vamos imprimir esse aqui. Dá um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais prático, mais rápido, né? Ó, Ctrl V, Ctrl V. Então vamos imprimir aqui, ó, o nome, P1 getName. Olha, veja bem, é o objeto que está chamando, né? E aqui o CPF. Então aqui nós vamos chamar o P1.getCPF, né? Então agora veja bem, se eu executar, eu criei dois objetos, né? Se eu executar, o que vai acontecer? Me mostrou o John com o CPF normal. Opa, mas tem mais um CPF que ele chamou de sobra aí. Aqui, tem um CPF. O CPF do P tá certo. Pera aí. Nome John, CPF. Aí ele imprimiu o CPF inválido. Ah, sim. Sim, tá certo. Tá certo, ó. Exatamente, ele imprimiu certinho. Olha o que ele fez aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Né? A saída tá certinha. Ele imprimiu o nome, setou o nome John, e imprimiu o nome John, né? Aqui na linha 22. Na linha 24, ele setou o CPF válido, na linha 25 ele imprimiu então o CPF. Como ele não deu problema nenhum, ele imprimiu o valor do CPF. Nesse outro caso aqui, ó, ele deu set name. Quando ele tentou setar o CPF, ele imprimiu essa linha aqui, ó, CPF inválido, né? Aí depois na linha, quando ele aqui, ó, na linha 29, né? Quando ele declarou a linha 29, ele veio aqui dentro do método, desse método person, ele verificou que o CPF não era válido, ele imprimiu essa mensagem na tela. Por isso que ela apareceu aqui, né? Aí depois eu mandei imprimir o nome, então ele imprimiu o nome de John Travolta. E como deu erro, né? Como deu erro, ele imprimiu o CPF aqui como null. Pessoal, aqui, ó, só para a gente não se alongar muito, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui que tem a ver com o que a gente fez na aula passada. Então aqui a gente tem um exemplo clássico de onde a gente poderia ter um método privado, né? Então na aula passada eu mostrei sobre os modificadores. Ficou meio estranho assim, ainda ficou assim com poucos exemplos a ideia do que a gente poderia estar criando como métodos com modificadores private, né? Então eu poderia criar aqui, ó, um private boolean. Veja que esse método aqui não existe, né? Boolean. E aqui nós poderíamos fazer o seguinte: CPF válido. Estou fazendo uma pergunta. E aqui tanto eu posso passar parâmetro, né, para esse meu CPF válido, como eu posso estar testando. Na verdade é que eu preciso de parâmetro, porque eu ia dizer que a gente poderia pegar o name, mas o name ainda não existe, né? Então eu vou passar esse novo CPF, eu vou criar esse novo CPF aqui como parâmetro. E daí veja, olha só, string, vou só colocar aqui, new CPF.
E aqui dentro eu poderia estar fazendo esse código aqui, ó, né? E esse código aqui, então a gente poderia até fazer o seguinte, ó. O return, né? O return dele seria algo tipo assim: new cpf.length, né? Que é o tamanho igual a 14. Essa expressão aqui ela vai retornar um booleano. Vocês concordam? É uma comparação. Se o tamanho for igual a 14, retorna true. Senão ele retorna false. E daí aqui, ao invés da gente fazer esse teste aqui, né? Você poderia chamar aqui o CPF válido. Se CPF válido passa o novo CPF, então aí você atribui, né, o valor para o CPF, né? Então aqui é um exemplo simples onde a gente pode ver a utilidade de um método private, né? Novamente, o que acontece? Vamos reforçar a ideia do encapsulamento. Os usuários P1 ou IP2, né, os objetos P1 e P2, eles não sabem como foi feita essa validação. Eles nem sabem que tem esse método privado dando suporte para o set CPF, né? Então vamos lá. Se a gente executar, vamos ver que ele vai fazer a mesma coisa. Ó, mesma coisa, né? Então eu poderia estar fazendo toda a validação dentro do meu método, ou eu poderia estar fazendo essa validação utilizando um método private para me auxiliar nesse processo, né? Claro que o nosso exemplo aqui ele tem a pretensão de ser um método didático. Ele não está aqui pensando assim, mas qual que é a melhor situação, usar privado ou usar já dentro do método aqui. Num negócio real, isso aqui poderia ser implementado separada, porque veja, a gente poderia ainda criar uma thread para fazer a validação enquanto ele está processando as outras informações, né? Então nós teríamos um processamento paralelo. Não é a nossa ideia ainda de chegar nesse nível, mas então, só para vocês saberem que às vezes tudo que você puder separar em outros métodos, ele melhora a lógica, melhora a manutenção e pode também melhorar na questão da performance.